Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Lunarte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Salve jovens, sejam bem-vindos a mais um Historiador em Quadrinhos. Quem vos fala aqui é Guilherme Silva. Certo, então pessoal, no episódio de hoje e nos episódios que seguirão este, eu escolhi aqui 3 obras bem interessantes, bem bacanas, mas eu vou fazer um episódio para cada uma delas, né, que é a trilogia do Warren Ellis, de desconstrução aí dos super-heróis. Sei que todo mundo quer fazer um quadrinho de desconstrução de super-herói, né? Daqui a pouco vai ter uma desconstrução da desconstrução, mas essa aqui é uma trilogia que vale bastante a pena. E o Warren Ellis, né, quem já tá familiarizado, conhece e gosta bastante, sabe que o cara é bom, né, o britânico Warren Ellis. Nessa primeira obra aqui que eu vou analisar, vou deixar as duas outras de lado por enquanto, mas eu vou aqui pegar então primeiro Verão Negro, né, escrito pelo Warren Ellis, e desenhado e ilustrado, né, pelo Juan José Hipp. Já começa aqui falando que a arte do José Hipp é muito esquisita. Eu não gosto tanto dela, não. Eu acho que o Gary Gastone, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que vai fazer a Super Deus junto com o Warren Ellis, né? Acho que ele manda muito muito melhor. Gosto muito mais dele. Enfim, essa é uma coisa que eu tive que abstrair, né, pra ler a história. Mas o Warren Ellis, ele segura bem pra caramba, assim, o cara é bom demais. E aí a história permanece ainda, né? A história é boa, ela é suficiente. A arte, na minha opinião, puxa um pouco pra baixo, mas vamos lá. A sinopse dessa história aqui é bastante simples, né? No passado existiram 7 armas formadas, assim, criadas artificialmente, né? Que foram embutidas em seres humanos, né? O projeto 7 Armas, né? A equipe 7 Armas. Então existem armas criadas laboratorialmente que dão superpoderes a pessoas, né? E um grupo restrito fez uso dessas armas. Uma pessoa desse grupo de 7, chamado John Morris, decide um dia assassinar o presidente da república e propor e forçar a população a ter novas eleições, né? No argumento dele, a eleição daquele presidente, daquele corpo político, ela é ilegítima, ela é corrupta e tal. E aí é isso, começa a história assim na loucura já. O Verão Negro, então, ele se passa todo, né, calcado nas consequências dessa ação do John Morris. Os outros integrantes da equipe das 7 Armas, eles comentam, né, que se usar demais a parada começa a deteriorar teu cérebro, tu fica meio louco e tal. Aí tem essas coisas assim, aí tu não sabe exatamente se o cara tá meio louco, ou se ele não tá, ou se o uso constante da ferramenta ali, da arma, da mudança, da modificação biológica afetou o raciocínio lógico do John Morris e tal. E aí fica esse vai e vem interessante, assim. Mas o mais legal, assim, primeiro que o legal, assim, da história é que o Warren Ellis, ele é pouca suja pra caralho. Ele, ele não tem medo ele não economiza nas palavras, assim, no modo com que ele apresenta as críticas dele. Isso é massa pra caramba, eu gosto. Eu acho sincero. Eu acho legal também que o Warren Ellis não tem medo de sapecar política dentro dos roteiros dele. Eu acho isso aqui... Eu acho isso também outra coisa sincera. Acho que quando você quer fazer crítica política, você não tem que ficar de frescurada, né, e tal. Você tem que meter ele mesmo e botar o dedo na ferida. E isso é bacana, assim, essa exposição crítica do Warren Ellis é bastante escancarada. E, cara, é uma história em quadrinho legal pra caramba, assim. Se você tá cansado de super-heróis... Ou se você, sei lá, tá cansado de indicar um Watchmen pra você, você pode ler isso aqui tranquilamente, que vai ser uma outra visão, né, mais atual até, né, porque o Watchmen é muito ligado ao período que ele foi produzido, obviamente, né, uma obra de seu tempo, de um homem de seu tempo, né, que é a década de 80, aí tem muito de Guerra Fria e tal. Essa aqui, ela foi produzida em 2007, então ela vai ter uma outra crítica política, né, porque ela tá inserida em um novo cenário político, né. Ele fala um pouquinho ali da fronteira do México e dos Estados Unidos, ele brinca um pouco com essa
com essa situação e subverte até, né? No decorrer de algumas coisas aqui no quadrinho, ele cria um êxodo em massa invertido, né? Das pessoas transpondo a fronteira mexicana. Então, é umas coisas interessantes assim que o Warren Ellis coloca, que enriquece um pouco a obra dele, né? Eu não quero ficar dando muito spoiler assim da história, então não quero comentar da história em si, porque é curtinho aqui, ó. O volume aqui lançado pela Mythos, né, numa edição Prime, bem bonitinha até, ele tem 196 páginas, que ele conta com alguns extras e tal, mas nos Estados Unidos, né, ele saiu pela Avatar, que é uma editora independente assim, de quadrinhos. Ele saiu em 7 issues, né? Que foram 7 edições, assim, né? Edições menores. Então aí a Mythos compilou isso aqui tudo nesse encadernado. O interessante do que o Warren Ellis coloca é justamente por ele beber nesse contexto sociopolítico, né, da época que foi produzida essa obra e conseguir ficar pincelando essas coisas que estão envolvendo a vivência, a experiência dele. Meter aqui essas coisas no quadrinho, isso é muito massa, isso é muito bacana. Queria até dar os parabéns aqui pro... Não, os parabéns, né? Quem sou eu pra dar parabéns pro Érico Assis, né? Eu quero pontuar um êxito de tradução dele aqui, que ele tem uma passagem que tem 2 personagens conversando e se fala muito sobre o uso político que se deve fazer dessas ferramentas, dessas armas aí biológicas, né? Como você deve se doar para sua comunidade e o quão é autoritário, né, dependendo de qual nível de colaboração ou de dominância você faz da comunidade por conta desse poder extravagante, diferente, né. E aí esses 2 personagens estão conversando, né, e aí um fala pro outro assim, né, ok, you are saying that I'm not a good liberal like you and John. Ele fala assim, em tradução literal, né, ele tá falando, você tá dizendo que eu não sou um bom liberal como você e como o John, né, e aí tá tudo bem, a gente não concorda em tudo. E aí a tradução foi, ok, você tá dizendo que eu não sou um esquerdinha do bem como você e como o John. Se a gente pensar aqui no cenário brasileiro político, né, se chamar de liberal, automaticamente as pessoas vão ligar a setores políticos da direita, né, e muitas vezes conservadores, o que é bastante paradoxal. Então aqui no Brasil, no cenário político atual, né, apesar dessa publicação não ser atual aqui no Brasil, né, faz uns anos aí, mas mesmo assim, na época, provavelmente, a pegada era a mesma. Aqui a gente trata liberal dessa maneira, né, mas nos Estados Unidos, os liberais, eles são ligados ao Partido Democrata, geralmente, né, que são partidos à esquerda, né, por exemplo, eles defendem equidade social, econômica, né, eles não defendem que a desigualdade, por exemplo, é algo natural e que não precisa ser necessariamente combatido. Eles defendem que as liberdades individuais sejam respeitadas, como, por exemplo, sexualidade, identidade de gênero, entre outras coisas, né? Ou pelo menos, em tese, deveriam defender. Então, e essas pautas aqui são mais ligadas à esquerda, geralmente, né? Os liberais daqui não acabam deixando essas coisas de lado, né? Isso é uma coisa interessante que eu fiquei pensando, né? Que muitas vezes a tradução não é algo tão simples de se fazer, né? Você não basta só você saber o significado das palavras. A língua é viva, né? Então você tem que saber os significados da palavra naquele momento, né? Isso também, querendo ou não, tem a ver com a historicidade, né? Se você por exemplo, lê um documento histórico antigo e esse documento ele tem uma palavra que hoje tem outro significado, isso pode prejudicar o teu entendimento, né? Você vai ser anacrônico, porque você vai dar o teu entendimento atual de uma palavra que no período não tinha aquele significado, né? Burguês, por exemplo, a palavra burguês ela foi mudando de acordo com o tempo, né? O burguês francês durante a Revolução Francesa, hoje em dia já não é um conceito que a gente aplica aos burgueses que a gente critica aqui no Brasil, por exemplo, né? Não é necessariamente o burguês que Marx definiu, por exemplo, né? Nos estudos econômicos dele, e aí por aí vai. Então esse aqui é um mérito bacana do quadrinho. E, bom, gente, apesar da arte não ser lá aquilo tudo, na minha opinião, eu acho que ela tem muito da herança dos anos 90 de fazer aquelas artes digitais sujas pra caralho, meio esquisitas, sabe? Tipo, sei lá, pra agradar jovens, adolescentes. Mas pode ser só frescura minha também. Mas assim, a HQ é muito boa, levanta questionamentos muito bons, né? Eu posto algumas imagens dela, eu separei algumas imagens da HQ pra ir postando no Instagram ao longo dos dias. Já tem uma lá, né? Eu postei uma só por enquanto, mas volta e meia eu vou postando outras aqui até o dia que esse episódio sair.
vocês já vão ter alguns trechos assim, né? E, claro, né, se você achou interessante a sinopse que eu dei e a pequena análise que eu fiz, considere comprar a HQ através do nosso link. Eu consegui as 3 HQs da trilogia por um preço bem camarada, gente. Peguei uma promoção boa na Amazon e eu levei as 3 pra casa. Por uns R$30 cada uma, mais ou menos. Pô, um preço muito bom para os encadernadinhos bem bonitinhos. E é isso aí, pessoal. Considere então comprar a HQ através do link. Não gostou de alguma coisa, quer dar uma sugestão, quer complementar, que você leu, você teve uma experiência diferente, algum outro ponto da história te chamou mais atenção, manda um e-mail para hq@ucraniacast.com.br, ou então você pode aí deixar um comentário na nossa página também, que é ucraniacast.com.br. Você pode ir lá na seção onde vai ser postado esse post, né, e comentar lá mesmo, direto no post, na seção de comentários, que eu tô sempre dando uma olhada. É isso aí, gente. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E é isso aí, agradecemos a atenção. Um abraço, até a próxima. Antes de terminar o episódio, eu gostaria de agradecer muito as nossas 2 novas apoiadoras no Apoia-se, a Sinamara Santos e a Ingrid Leal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, gente. Vocês fazem o CroniaCast e o Historiador em Quadrinhos uma realidade um pouco mais possível. Muito obrigado. Eu convido também a todos os ouvintes a irem lá checar minha participação no quadro Me Indica um Quadrinho, lá do podcast HQ Sem Roteiro, um excelente podcast de quadrinhos. Lá eu falei um pouquinho sobre o quadrinho Por Mais Um Dia com o Zapata, excelente quadrinho. Chequem lá, comentem na postagem e digam lá que vieram, obviamente, para ver o Historiador em Quadrinhos comentar o quadrinho, né, que vai dar uma moral gigante lá pra gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Stay put. I'll be back in a flash.